Antes de eu me tornar nutricionista, eu fui paciente de nutricionista durante muito tempo e eu ainda sou, né? O problema é que eu sou meu próprio nutricionista, então eu tenho algumas folgas. Mas o fato de eu ser nutricionista e ter passado um bom período da minha vida como paciente de nutricionista me faz ter a capacidade de entender algumas informações que são muito relevantes para o seu nutricionista saber e que podem melhorar muito o teu resultado, tua adesão à dieta, fazendo você chegar mais rápido onde você quer. E nesse vídeo eu vou te mostrar quais são essas coisas e vou aproveitar essa oportunidade para também te mostrar uma coisa que eu estou muito orgulhoso que eu construí nas últimas semanas, que foi o meu novo sistema de acompanhamento por check-in semanal para a consultoria. E olha só que coisa linda, aqui a gente tem vários marcadores que vão ser identificados, você vai ter média, você vai ter relato de resultado, medida, gráficos, análises estatísticas. Cara, ficou muito show. E eu vou aproveitar para mostrar quais são esses pontos, justamente junto com esse processo de check-in, para você ver o que eu acompanho nos meus pacientes e para a gente poder entender um pouco como que cada uma dessas coisas se relaciona com a adesão à dieta ou até mesmo o resultado que essa dieta pode proporcionar, tá? Então, eu vou passar aqui rapidinho pela parte do check-in semanal, onde a gente vai fazer essas análises e depois a gente vai dar uma olhada nos resultados. Vamos lá. Pessoal, aqui vocês podem ver ó, que eu coletei todas essas variáveis em questão de menos de 2 minutos, tá? Então a gente vai ver peso, medidas e percepção de resultados para a gente avaliar como que está a questão dos resultados estéticos, né? Porque isso é muito importante para várias pessoas. Os exercícios e a intensidade dos exercícios, para a gente também saber se existe a necessidade de alterar alguma coisa na alimentação. A intensidade também é muito importante para a gente saber como esse exercício foi feito. Depois a gente entra na parte de refeições fora do plano, e é aqui que eu vou saber quantas vezes você saiu da dieta e com o que você saiu da dieta, porque é muito importante também. A gente tem aqui a parte do comer emocional, se as emoções influenciaram o teu consumo, se existe alguma dificuldade específica com a tua alimentação, e depois a gente já entra na parte de evacuação para analisar como que está a frequência de evacuação, a classificação com a escala de Bristol, e aí eu até coloquei a imagem para ficar fácil, o esforço que você tem e a sensação de alívio, depois já entrando na questão da ingestão de água, a coloração da tua urina para saber o teu estado de hidratação, e aí a gente entra nos marcadores de biofeedback e é muita coisa. Apetite, fome, saciedade pós-refeições, motivação, vontade de sair da dieta, humor, sono, recuperação, libido, digestão, performance e estresse. Parece muita coisa, mas é tudo importante, você já vai entender por quê. Terminando nossos marcadores de biofeedback, a gente vai para uma análise mais geral da semana, avaliando a nossa nota da semana para entender de 0 a 10 como que foi, como que o paciente se classifica dentro dessa possibilidade de 0 a 10. E por último, a gente entra na vitória da semana, que é onde o paciente vai compartilhar alguma coisa que foi muito importante para ele dentro dessa semana, sendo ela boa ou ruim. E como vocês podem ver no meu caso, mesmo sendo uma semana péssima, eu considero que treinar 2 vezes foi uma grande vitória, até porque o ideal, o normal, na verdade, nessa semana seria treinar 0 vezes. Eu treinei 2. Bom, então como você pode ver aí, já respondi todo o formulário de check-in semanal, isso me leva menos de 5 minutos para responder, claro que eu já sei quais são as perguntas, mas uma pessoa que vai responder isso aqui pela primeira vez leva poucos minutos, no máximo 5 ou 10 se quiser escrever muita coisa. Como vocês podem ver aqui, eu já ganhei minhas musculetas. As musculetas foram um sistema de pontos que eu resolvi criar para estimular o preenchimento dos check-ins e a participação. E elas não têm a ver com o resultado que você conquista, e sim com as atitudes que você tem. Então, por mais que você não tenha resultado, você ganha musculeta só por estar tentando, por estar participando. Aqui a gente já pode ver que eu ganhei 7 das 10 possíveis. Coloquei algumas condicionais aqui para você ganhar um pouco mais de pontos, né? A gente já tem a data do próximo check-in que fica para daqui uma semana. Se eu responder entre 5 e 9 dias, eu ganho mais pontos. E aqui eu consigo acessar o meu painel do cliente, que é onde eu vou ver várias estatísticas a respeito do meu preenchimento. Como esse foi o primeiro check-in que eu respondi nessa plataforma como paciente, ainda não vai ter estatística para a gente acompanhar que vai ser relevante. Mas vocês podem ver que, olha só que coisa linda, a gente consegue ver aqui toda a distribuição dessas notas, variando a cor de acordo com o padrão amarelo, verde ou vermelho, e também uma descrição para cada uma dessas notas para a gente não se perder só com os números. Um negócio bem bacana, esse daqui no caso é a média. A gente pode ver isso a nível individual para cada check-in,
Mas esse daqui é uma média de acordo com o período que eu selecionar. Então, eu posso selecionar no último mês, no último ano, enfim, para poder definir direitinho quais são as datas que eu quero ver essas médias. Dentro da análise do check-in é que vem a parte mais importante, porque aqui é onde eu vou analisar e o paciente também vai ter acesso a essa análise. E a gente tem aqui todo o histórico e gráfico de notas, de peso, de vitória da semana, gráficos de medidas também para a gente acompanhar. Um negócio bem legal. Com relação para, obviamente, ver como é que está a questão dos resultados, né? Então a gente vai analisar peso, medidas, percepção de resultado para avaliar como é que está a progressão do paciente. Por fora desse sistema eu também uso uma avaliação física feita com IA, com base em fotos. Então você tira fotos seguindo o padrão da inteligência artificial e ela vai fazer uma estimativa da tua composição corporal. Bem bacana também para complementar mais um nível de avaliação que eu coloco para os pacientes da consultoria. Aqui nos marcadores a gente tem várias maneiras de interpretar isso de acordo com um marcador comparado ao outro, ou então um marcador comparado a alguma outra coisa, como por exemplo, um estresse comparado ao sono, o estresse e o sono comparado à medida de cintura e à evolução no peso, o sono comparado com a vontade de comer coisa fora da dieta, enfim. Tudo isso aqui se relaciona bastante. Por exemplo, apetite e fome são coisas diferentes para quem não sabe. Muitas vezes você pode ter um alto apetite com baixa fome, ou vice-versa. Então é importante avaliar esses dois separadamente, bem como a saciedade após a refeição. Porque muitas vezes quando você está numa dieta mais estrita e você tem mais fome, mais apetite, por exemplo, mas você tem uma saciedade muito elevada depois de fazer a refeição da dieta, muitas vezes essa fome e esse apetite são contornáveis, fazendo uma distribuição melhor dos alimentos da tua dieta. Então, em vez de você fazer uma refeição muito grande, que te deixa com nota 10 de saciedade, mas te deixa passando fome e vontade de comer, a gente diminui um pouco o volume dessa refeição, distribui mais para manter sua saciedade num nível mais estável. A vontade de sair da dieta é, lógico, muito importante para saber como que a pessoa está lidando com o nível de restrição, seja em opções, seja em quantidade. A motivação fala por si só. O humor pode afetar a motivação, então muitas vezes está relacionado. O sono pode afetar a fome e apetite por mecanismos fisiológicos e pode afetar a motivação e o humor pelo cansaço. A recuperação pode ser afetada pelo sono e também vai ter a ver com o nível de restrição da dieta. Uma dieta mais restrita, mesmo com sono bom e tudo mais, pode implicar em uma recuperação que não é otimizada. A libido pode ter a ver com ingestão de gorduras na dieta, nível de restrição calórica, tempo em restrição calórica e também questões hormonais que eu posso indicar para um outro profissional. A performance muitas vezes também 100% relacionada à alimentação. Se uma dieta está mais restrita, é natural que a performance caia, mas a gente tem que manter isso em um nível razoável pelo menos. A gente tem a digestão também, além daquela avaliação que vocês viram durante o questionário, com relação às fezes, uma avaliação mais detalhada, a gente tem esse marcador de uma forma mais generalizada a respeito de digestão e o estresse que envolve absolutamente tudo na sua vida e que a gente vai poder correlacionar com outras coisas aqui também. O histórico, mesma coisa, a gente vai ter um histórico aqui de acordo com o período que você selecionar e aí a gente consegue ver a média e a mediana também, não só a média, porque a mediana ela vai pegar e nos dá uma informação um pouco diferente, sem considerar muito as oscilações maiores que você pode ter por um período de viagem, por um período mais complicado da vida, que perdeu o emprego, alguma coisa assim. A mediana vai excluir esses dados se a gente tiver um volume de dados suficiente para a gente poder ter uma avaliação um pouco mais real, que vai além dos números isolados e além da média também. Na parte de rotina e exercícios, a gente vê se aconteceu alguma coisa, alguma mudança na rotina, se a pessoa cumpriu o que foi combinado e se ela não cumpriu, qual foi a diferença, e também a intensidade desse exercício, porque nem sempre, mesmo que a gente cumpra a nossa rotina de exercício, nem sempre a gente vai conseguir bater o nível de intensidade normal ou acima do normal. E é importante o nutricionista saber disso para ele poder avaliar como foram os seus resultados em comparação com o nível de intensidade de treino que você teve, bem como o tanto de treino que você fez. Tá vendo como tudo isso aqui é importante, né? Não tem nada aqui que é para encher linguiça. Aqui, uma pergunta mais direta com relação a algum tipo de dificuldade. É óbvio que isso é importante de falar. Eu até mesmo respondi sim, precisa ser atualizado, porque
Eu fazendo meu próprio plano, acho que a última vez foi em agosto, então tem 3 meses que eu refiz o meu último plano alimentar. E eu acho que esse é um dos principais fatores para eu não estar tão bem na minha dieta. Então, o fato de eu ter colocado aqui precisa ser atualizado é que muitas vezes, por mais que eu não mude nada na dieta, que eu só refaça meu cálculo e mude 30 calorias, isso já é um fator que aumenta a minha motivação para seguir a dieta e eu também percebo isso em pacientes. Então, sempre que um paciente está lá capengando na adesão à dieta e tudo mais, o que eu recomendo? Consulta, conversa e reformulação do plano, mesmo que seja uma reformulação pequena. Uma mudança, não precisa ser a mudança de estratégia, uma mudança de cardápio completo, não. Às vezes uma alternativa a mais em uma refeição que não está funcionando bem já serve para motivar o paciente, o contato comigo já serve para motivar, e assim a gente vai tocando, aumentando a adesão do paciente. Como foi a variação no consumo? Refeições fora do plano. Então, 5 ou mais, com certeza, no meu caso, e várias. E aqui a gente relata não só a frequência das refeições que a gente fez fora da dieta, como também o que foi consumido. Claro que dá para ser muito mais detalhado nisso aqui, mas eu só vou pedir um nível de detalhamento muito grande nessa resposta quando eu observar que esse está sendo um problema muito severo. No meu caso, apesar de ter sido excessivo e com alimentos exagero e alimentos de péssima qualidade nutricional, não considero que este é o principal problema, porque este é um problema que está sendo gerado por outros problemas. No caso, eu fiquei doente na última semana, ainda voltei a piorar um pouco hoje, imagino que seja por isso que a vontade de comer coisa fora da dieta está maior. Além disso, o treino ficou prejudicado e quando o meu treino fica prejudicado, minha alimentação piora bastante. E por que o meu treino ficou prejudicado? Porque eu tenho poucas horas de sono ultimamente. E por que o meu sono ficou prejudicado? Porque eu tive uma sobrecarga de trabalho para terminar de desenvolver esse aplicativo. Então, são vários problemas, mas perceba que existe um problema que é o problema raiz, que é um problema que já sai causando vários outros, que foi o quê? A sobrecarga de trabalho, certo? Então, o que eu tenho que resolver? Eu tenho que resolver que eu tenho que fazer menos refeição fora do plano? Não, eu tenho que resolver o problema raiz que me levou a ter várias falhas, várias saídas do plano na dieta. Entende como a gente vai cavando fundo e a gente vai encontrando as coisas? Aqui é uma pergunta mais para avaliar o comer emocional, para entender se existe alguma influência de emoções, sentimentos nas escolhas alimentares do paciente. Na parte de ingestão de água, você vê que o aplicativo ele já calcula a recomendação de ingestão de água para cada paciente com base no peso, usando a fórmula de 30 a 35 ml por quilo de peso. E a gente ainda avalia a cor da urina para ter uma ideia. Caso o paciente responda igual eu, por exemplo, que eu acho que eu não bati a meta de água, que é assim, não tenho noção porque eu não mensurei o tanto de água que eu bebi, é muito importante a gente avaliar a cor da urina para entender o estado de hidratação desse paciente, certo? Por isso que tem essa avaliação aqui. E a escala de Bristol é a evacuação, você pode ver que a gente vai muito profundo nisso. A frequência semanal, a classificação na escala de Bristol, o esforço para evacuar e a sensação após a evacuação. Então são várias análises dentro de uma só coisa, que é a evacuação, o processo de excreção, né? Depois, comentários adicionais que muitas vezes os pacientes colocam aqui, crítica, elogio, sugestão ou alguma coisa que não estava no check-in para a gente avaliar. E aqui nessa parte a gente tem uma visualização personalizada, onde a gente consegue, por exemplo, vamos supor que eu quero avaliar qual o impacto que as minhas notas de sono e estresse tiveram na minha medida de cintura e na minha nota da semana. Então eu seleciono essas que eu quero ver correlacionadas e aqui o histórico já vai ficar certinho com essas que eu quero ver. E aí conforme como eu só tenho um, só vai mostrar um aqui. Mas se eu tivesse 10 check-ins, eu teria 10 check-ins aqui embaixo, mostrando a relação entre todos esses valores. Então percebam como é uma coisa que faz muita diferença para um nutricionista ter acesso a tudo isso. Quando o nutricionista entende todas essas informações sobre você, ele está municiado. É como se todo nutricionista tem uma arma. Só que essa arma não tem munição. Quem dá a munição para o paciente ter uma arma que funciona, que tem tiro para dar, é justamente o paciente fornecendo as informações importantes. Eu já falei 1000 vezes. Fazer consulta e entregar dieta é a coisa mais fácil do mundo. ChatGPT faz isso. Você quer uma dieta? Vai lá, ChatGPT, monta uma dieta para mim com 2000 calorias.
Ele vai montar uma dieta com 2.000 calorias. Apesar de ainda não ter a melhor matemática do mundo e nem sempre bater 100% do valor que você quer ali, ele vai chegar bem perto. Mas esse é o problema? É isso que estava faltando para as pessoas conseguirem ter resultado com uma dieta? Porque dieta de 2.000, de 1.500, de 1.000, na internet você encontra hoje, você encontrava ontem, você encontrava 10 anos atrás, se você procurasse, você ia encontrar dietas boas. Mas isso nunca fez as pessoas terem resultado, não é mesmo? Porque eu, quando pego pacientes que vêm dessa de tentar por conta própria na internet, muitas vezes o que acontece é que já tentaram dietas de internet, já tentaram dietas com nutricionista, já copiaram dieta de amigo, mas mesmo assim o negócio não anda. Por quê? Porque a gente tem que avaliar mais fundo. Não dá para saber só por conta desse histórico de eu segui uma dieta assim, não deu certo, e a dieta foi copiada da como é que é o nome daquela famosa que ficou magra? Da Maiara. Não dá, né? A gente tem que pensar muito mais a fundo. A situação de vida de cada um, o que a pessoa está vivendo, a fase da vida. Porque muitas vezes não é só a situação da tua vida. Por exemplo, a minha situação de vida é muito boa. Minha vida é muito boa. Mas esse momento é um momento turbulento da minha vida. Por trabalho, por questões de paternidade. É um momento turbulento. Eu ainda estou aprendendo com a paternidade, estou apanhando de trabalho. E é assim. Mas isso é uma fase. Eventualmente essa fase vai passar. Ou por eu me adaptar melhor a ela, ou por eu ter resultados diferentes. Então, no caso da paternidade, por exemplo, suponho eu que vai ser mais uma adaptação conforme o tempo passa, as meninas vão crescer também, vão ficar mais independentes, né? As coisas vão melhorar nesse sentido. Com relação a trabalho, imagino que vou começar a ter resultados diferentes, ou até mesmo vou me adaptar também aos resultados que eu tenho hoje. Esse é o negócio. Cada um, é muito difícil você querer fazer o papel do nutricionista e o papel do paciente também, igual eu tentei fazer aqui. Entenda que eu tenho anos de experiência como nutricionista, quase uma década de experiência como nutricionista, e muito mais do que uma década de experiência como uma pessoa que vive, prestando atenção na comida, prestando atenção nas notícias, nos novos estudos, estudando, lendo. Então, para você ter o nível de entendimento que eu tenho, para conseguir fazer essa interpretação de você mesmo, é muito difícil, porque você tem duas barreiras. A primeira barreira é o fato de que é você avaliando você. Essa barreira eu também tenho e eu sempre vou ter, não importa o quão esperto eu seja, quanto de conhecimento eu tenho na nutrição. E a segunda barreira é justamente o conhecimento na nutrição, o conhecimento na adesão, a prática de já ter vivenciado isso há muito tempo, que muitas vezes você até tem um conhecimento, mas o conhecimento não é tão profundo assim para que você possa interpretar algumas coisas que a barreira de você avaliar você mesmo ainda acaba piorando toda essa situação. Então, a ideia que eu quero trazer para você aqui agora é, por meio desse check-in, você entender quais são, que eu mostrei aqui para você entender quais são alguns fatores muito importantes para você comunicar com o profissional de saúde que faz o teu acompanhamento. Seja ele um nutricionista, médico do esporte, personal trainer. Todas essas informações aqui, claro que elas estão mais direcionadas ao nutricionista, mas elas têm valor para qualquer profissional de saúde que faz um acompanhamento ativo com você. Se você quer saber mais sobre a minha consultoria, é só clicar no link que vai estar aqui embaixo para entender como funciona. A gente vai passar primeiro pelo processo da consultoria de avaliação inicial, que é onde a gente vai ficar 1 hora em chamada de vídeo. Eu vou fazer toda a avaliação do teu histórico, dietas que você já fez, resultado que você quer. A gente vai fazer um plano de metas e eu já vou te dar algum direcionamento para que você possa se virar com cardápios prontos, com chat GPT, seja lá o que for, ou a gente prossegue para um programa de acompanhamento nutricional, que é onde a gente vai ter toda essa parte que eu mostrei aqui para vocês de check-in, consultas recorrentes, eu vou montar a tua dieta e calcular tudo para você. É um programa muito mais personalizado, mas tudo começa com a consulta de avaliação inicial. Então, se você quiser saber mais, é bem baratinho, é só clicar aqui nesse link e acessar, ou então você vai assistir esse próximo vídeo que está bem aqui também nessa mesma tela, que esse vídeo já vai te dar um norte sobre os ciclos da tua dieta, como fazer a fase de cutting, bulking, recomposição com maestria e como transicionar entre cada uma dessas fases também. Clique em algum desses dois, eu te espero lá.